obrigado por se juntar a nós hoje. Não importa quem você seja, de onde veio ou em que situação chegou até aqui. Saiba que te amamos e que é uma alegria te receber em nossa igreja e no nosso culto. A gente sabe que a semana costuma ser muito atarefada e cansativa. Isso acaba tirando um pouco do nosso ânimo. Por isso, acreditamos que uma das principais razões pelas quais Deus nos uniu aqui é para que juntos possamos enfrentar as dificuldades e obstáculos que encontramos todos os dias. O amor de Deus por nós é grandioso e incondicional. E aqui, expressamos esse amor intensamente através da adoração e do compromisso com nossa vocação, pregando o Evangelho por todo o mundo. Essa missão é fortalecida na visão dos pioneiros do movimento pentecostal no Brasil, que, inspirados por Deus, nos mostraram que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Queremos uma igreja que floresça fiel, missionária e que seja reconhecida como lugar de restauração, misericórdia e ensino. Por isso, buscamos viver o Evangelho pleno de Cristo em comunidade, proclamando sua palavra e ajudando o próximo. Que tal embarcar com a gente nessa jornada? Nosso caminho é longo, nossa bússola é a palavra de Deus e é importante seguirmos os passos de Cristo juntos. Seja bem-vindo à Assembleia de Deus Templo Central. Boa noite a todos e a paz do Senhor. Tudo bem, queridos? Deus abençoe a cada um de vocês. Essa semana, segunda-feira, nós estivemos nas ruas do Itaperi, eu, Varney, o irmão João Marcos e o nosso irmão Mike. Estivemos visitando algumas casas, lançando um projeto chamado Levando Águas ao Sedento. É um projeto que Deus colocou no nosso coração, onde a gente leva uma palavra para os idosos, os não crentes, os não convertidos e os enfermos. A gente leva uma caixa de som, coloca em frente à casa, leva uma palavra amiga. São cultos relâmpagos, Fizemos 3, segunda-feira, foi uma bênção, irmão. Já queremos passar isso para a igreja, já oficializamos em segunda-feira, levando água aos sedentos. E a gente tem como base ali Lucas capítulo 4, quando Jesus Cristo tem uma conversa com a mulher samaritana e diz a ela que se ela tomasse da água que ele lhe desse, nunca mais ela voltaria a ter sede, É um projeto que o Senhor colocou no nosso coração e a gente, junto com o Varney, colocamos em prática e foi uma bênção, uma bênção mesmo, tá certo? Já convido a você a participar deste projeto, tá certo? É um projeto maravilhoso, tá bom? Queridos, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10 e apenas o verso de número 38. Hebreus 10 e 38, que diz assim, apenas um verso para a nossa meditação. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Amém? Mas o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. São palavras do próprio Cristo. Vamos lá. Amado Pai, Deus de eterna bondade, Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas. Por este momento, pela leitura da tua palavra, e já queremos te pedir, Senhor, pela ministração da tua palavra. Usa-nos, ó Deus, como sempre tu tens feito, que nós possamos, Pai amado, falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para a tua igreja. Senhor, eu te peço que, enquanto a tua palavra está sendo pregada, está sendo transmitida, que haja cura, que haja libertação e que haja salvação na vida dos ouvintes. Senhor Jesus, te agradeço por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. É o que eu te peço por fé. Amém. Nós queremos trazer uma palavra da parte do Senhor com o tema fé, um estilo de vida. Diga-se comigo, fé, um estilo de vida. Veja bem, baseado aqui onde nós lemos, Hebreus capítulo de número 10 e apenas o verso 38, na carta aos Hebreus 10 e 38, a palavra do Senhor diz, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar,
a minha alma não tem prazer nele. Mas o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Fé é o alimento que nutre e fortalece o nosso espírito. Ela, a fé, aproxima o homem de Deus. A fé traz comunhão e paz com o Senhor Jesus. A fé é a aceitação da doutrina revelada por Deus e a confiança na obra salvadora de Cristo. Fé, um estilo de vida. Fé, um estilo de vida para mim e para você. Fé, um estilo de vida para os nossos filhos. Fé, um estilo de vida para a igreja do Senhor. Eu queria falar para vocês sobre a fé. A Bíblia diz que, lá em Mateus capítulo 17, verso 20, que a fé, Jesus compara ela com um grão de mostarda, né? Mas existe uma fé que não é a fé que o Hebreus fala, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se veem. Existe outra fé que é a fé popular. É uma fé que todos nós sabemos que Deus existe, é uma fé popular. É uma fé que Cristo, seu Filho, morreu por todos nós, é uma fé popular. É uma fé que existe um Consolador chamado Espírito Santo, isto é uma fé popular. Mas eu quero falar sobre a fé, aquela convicção, aquela certeza de que aquilo que não existe virá a existir. Vamos lá. Eu quero levar vocês a uma fé viva, que nasce no coração de Deus. É uma fé que pode curar, é uma fé que pode libertar e ainda dar certeza da salvação para o pior perdido. Fé, um estilo de vida. Veja lá. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, ele quem? O justo. A minha alma não tem prazer nele. Vamos lá. O Senhor Jesus, numa linguagem figurada, ele comprova o poder da confiança que precisamos alcançar, como está escrito lá em Mateus 16:20, a um grão de mostarda. Ou seja, é algo bem pequeno. É algo bem pequeno que, se nós plantarmos e aguarmos e esperarmos o crescimento, gradativamente esta planta vai crescer até se tornar adulta. Vamos lá. Não é alterar o curso da natureza, mas é enfrentar os montes dos mais altos problemas com calma e cautela. Eu lhe convido a você colocar a fé como estilo de vida, e como estilo de vida, a fé, você vai amadurecer. Amadurecer ao ponto de daqui a pouco você estar com a fé tão resistente em Deus que nada vai lhe tirar do foco. Essa é a nossa intenção. É trazer esta palavra para você, fé como estilo de vida, ao ponto de você crer. Jesus comparou a um grão de mostarda, que é bem pequenininho, algo bem significante, mas que é plantada e quando se agoa, que regra, ela vai crescer. Assim é a nossa fé. Nós precisamos todos os dias. Aí você me pergunta, mas pastor, como é que eu posso acrescentar a minha fé? Lendo a palavra, lendo bons livros, tendo uma boa comunhão com os santos. É verdade? É verdade. Ouvindo bons louvores. Isso você está estimulando a sua fé. Você está aguando a sua fé. E ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Vamos lá. Fé como um grão de mostarda. É algo pequenininho, mas que daqui a pouco, se você aguar, se você regrar mesmo, com paciência, ela vai crescer. Ao ponto desta fé, ela lhe tornar agora uma árvore gigantesca e lhe propor sombra. Então, vamos lá. Você vê que quando nós começamos a aguar ela, ela vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e nós nos tornaremos homens mais resistentes em Deus. Veja bem.
Moisés mandou 12 espias observar a terra prometida. Quantos vieram com relato negativo? 10, muito bem. E quantos trouxeram um resultado positivo? 2. Por quê? Porque os dois, Josué e Caleb, eles tinham uma fé resistente em Deus. É aquilo, é você olhar para as circunstâncias, é você olhar para o caos e acreditar que aquele caos ele pode se tornar o melhor lugar para se viver. Eu trago isso como uma fé, como um grão de mostarda. Você vai regrando, daqui a pouco se torna uma fé resistente a Deus. Em segundo lugar, fé sobre a palavra de Cristo. Lucas capítulo 5, verso 1 ao 5, os discípulos dizem assim, sobre a tua palavra lançarei as redes. Os discípulos tinham pescado a noite toda e nada tinham apanhado. E Jesus mandou eles jogar de novo. E eles disseram, sobre a tua palavra lançaremos as redes. Apesar de ter trabalhado a noite toda, Pedro creu incondicionalmente na palavra do Senhor e deu prova disto. Esta é a medida da fé que nós também precisamos atingir. Crer incondicionalmente na palavra, sem hesitar e sem nada duvidar. Certeza que o Senhor é conosco e que a palavra de Deus em nossa vida é absoluta. Vamos lá, recapitulando. Primeiro nós temos que ter uma fé como um grão de mostarda. Todo dia regrar. Através da leitura da palavra, através dos louvores, através das boas amizades, através da comunhão. E isso vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco essa fé está tão resistente que você vê os gigantes, aí diz assim, não, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar aquilo que Ele nos prometeu. Em segundo lugar, precisamos ter fé sobre a palavra de Cristo. Os discípulos passaram a noite pescando. Cansado, fatigado. Na manhã do dia, Jesus aparece, lança a rede de novo. Deixa eu passar a noite lançando a rede, mas ele disse assim, sobre a tua palavra lançaremos a rede. E lançaram a rede e vieram muitos e muitos peixes. Em terceiro lugar, a fé sem obras é uma fé morta. O próprio Cristo se revelando aqui na sua palavra, ele diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, a fé sem obras é uma fé morta. Isto porque não fará diferença alguma. Exemplo, a fé, ela implica na nossa vida. Isso tem a ver com arrependimento dos meus pecados, transformação do meu coração, pois também os demônios têm fé, mas eu só vou demonstrar que eu tenho fé se eu tiver um coração arrependido, um coração convertido ao Senhor. Aí sim, o milagre ocorrerá. Veja 2 Coríntios capítulo 5, 17, quando diz que o demônio também tem fé, que estremece. No entanto, não se arrependem e nem são transformados em criaturas boas. Ou seja, a fé sem obra é uma fé morta. Para que a gente possa exercer com fé a nossa fé, precisamos demonstrar através das obras. Como é que eu digo que tenho fé se eu sou altamente incrédulo, resmungão, murmurador? A Bíblia diz que o demônio também, eles creem que estremecem, mas eles não têm obra. Precisamos demonstrar obras, apesar de que as obras não salvam. Mas para que a nossa fé seja uma fé absoluta em Deus, precisamos realmente demonstrar. É pôr a mão sobre os enfermos e crer que eles vão ser curados. A fé sem obra é uma fé morta. Vamos lá. A fé nos leva a atingir, nos leva a agir. Pois quem ama a Deus também ama seus irmãos. 1 João 4,20. Se dissermos que temos fé e não amamos nossos irmãos, nossa fé é uma fé suspeita. Então, a fé nos leva a agir. Se eu não amar os meus irmãos e digo que tenho fé, a minha fé é uma fé morta. Para mim realmente dizer aos irmãos que eu tenho fé e exercer essa fé, eu tenho que amar os meus irmãos. Está aqui, o que a Bíblia diz? 1 João 4,20. Se dissermos que temos fé e não amamos nossos irmãos, nossa fé é uma fé suspeita.
Nossas crenças influenciam nossas ações. Exemplo, se uma pessoa diz que tem fé em Jesus, mas isso não afeta sua vida em nada, esta fé também é suspeita, pois quem é salvo em Jesus vai mostrar fruto desta fé em sua vida. Mateus 7, 18 e 20. Fé também é comportamento cristão, em todos os sentidos. Vamos lá, recapitulando. Precisamos ter uma fé como um grão de mostarda, onde nós vamos plantar e aguar todos os dias, com boa leitura, bons louvores, boas amizades, boa comunhão, e isso a nossa fé vai aumentando. Daqui um dia nós vamos ter uma fé resistente em Deus. Em segundo lugar, precisamos ter fé na palavra. Se o Senhor diz sim, é sim. Se o Senhor diz não, é não. Precisamos ter fé na palavra. Se o Senhor diz que esta crise vai passar, ela vai passar. Precisamos ter fé na palavra. E em terceiro lugar, a fé sem obras é uma fé morta. Como é que eu digo que tenho fé se eu não amo meus irmãos? Como é que eu digo que gosto de evangelização se eu não saio de casa para evangelizar? Como é que eu digo que gosto do culto de ensino se eu não vou para a escola bíblica dominical? É algo morta. Eu preciso demonstrar que realmente eu vivo aquilo. A fé sem obras é uma fé morta. A fé nos leva a agir. Pois quem ama a Deus também ama os seus irmãos. E como eu falei aqui, os demônios, eles creem que estremecem, mas eles não têm obra. Eles não amam os irmãos, eles não evangelizam, eles não vão para a escola dominical, eles não vão para o culto de doutrina, eles não são dizimistas, eles não são ofertantes. É uma fé morta. Agora, a minha e a sua fé, ela não pode ser uma fé morta. Precisamos falar e fazer. Amém? Vamos lá. Tiago capítulo 2, verso 17 a 19, diz que as obras dão vida à fé. São nossas obras boas que provam ao mundo que temos fé em Jesus. Sem obras que revelam uma vida dedicada a Deus, a fé é inútil. Se eu não tenho uma fé que revela aos homens uma vida dedicada a Deus, esta minha fé é inútil. Eis a razão por muitos de nós não alcançarmos nossos objetivos. Vamos para o texto. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. São palavras do próprio Cristo. A fé produz dentro de nós uma mudança de vida. As obras não são necessárias para a salvação, como já falamos. No entanto, quem tem fé mostra através das obras. Quem tem fé torna-se o melhor servo, o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor filho. Quem tem fé faz com qualidade e perfeição a obra de Deus. Fé, um estilo de vida para nós todos. Por isso é que Jesus diz, porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé? Porque nós precisamos, irmão, todos os dias pedir ao Senhor que acrescente em nós a fé. Preciso ter uma fé como um grão de mostarda. Algo pequeno, mas vai se agigantando. Daqui a pouco, meu irmão, a gente está crendo ao ponto de Deus fazer grandes coisas através da nossa fé. Em segundo lugar, nunca esqueçamos, precisamos ter fé na palavra. Fé na palavra. A palavra, ela é absoluta. Fé na palavra. E em terceiro, a fé sem obras é fé morta. Porque os demônios, eles têm fé, eles creem que estremecem, mas eles não demonstram obras. Eles não amam ninguém. Eles aborrecem os irmãos. Eles maltratam, eles trazem confusão. Mas nós que somos servos de Deus, nós precisamos fazer diferente. Pois a fé sem obras, ela é morta. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos guarde. Que nós possamos pedir ao Senhor para termos um estilo de vida, a fé. Fé, o meu estilo de vida. Que Deus te abençoe. Meu amado, nós estamos esperando o resultado do governo
como é que vai ser, né, as nossas voltas para os cultos presenciais. Mas enquanto isso, vamos continuar trabalhando, fazendo a obra de Deus. Isso não nos impede. Não é porque a igreja está fechada que a gente vai deixar de evangelizar, vai deixar de orar, vai deixar de pregar, de forma nenhuma. Deixar de contribuir de forma nenhuma. A gente vai continuar com as nossas atividades. Em nome de Jesus. E logo mais isso vai passar e nós vamos estar juntos novamente, tá bom? Que Deus possa te abençoar, que nós possamos ter como estilo de vida a fé. Nunca esqueça, fé. Existe a fé natural. Eu creio que Deus existe, eu creio que o Espírito Santo existe, eu creio que Jesus existe. Essa fé natural, ela existe. Eu acho que somente os ateus que não têm essa fé natural. Mas nós precisamos viver uma fé, a fé que o Hebreus fala, capítulo 11, o verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das que se não veem. Amém? Que Deus te abençoe. Amado Pai, Deus de eterna bondade, Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua compaixão sobre nós. Te peço por cada irmão, por cada servo, cada serva que ora conosco. Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, Jesus, nunca perder de vista a nossa fé, pois nós sabemos, Pai, que sem fé é impossível te agradar. E, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que a gente não venha voltar atrás, porque, Senhor, se nós voltar atrás, se nós perder a nossa fé, se perder de vista a nossa fé, o Senhor não tem prazer na nossa alma. A tua alma, Senhor, ela não tem prazer em nós. Tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, abençoe-me que falo contigo, abençoe minha esposa, meus 2 filhos. Nos dá da tua graça em tudo. É o que eu te peço por fé. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousam sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fé, um estilo de vida. Amém.